Olá, sou o professor Manuel Neves e estou aqui com a minha amicíssima Gisele Aquino. Nós vamos analisar o tema da redação do Enem 2022, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Vamos analisar os textos de apoio, a frase temática, indicar eixo, repertório e teses e fundamentações e soluções de problema. Começamos aqui com a análise dos textos motivadores. A professora Gisele Aquino fala do texto 1. Então, gente, esse texto número 1, ele vai indicar quem são esses povos indígenas, porque na cabeça da gente, erroneamente, a gente associa a quilombolas e indígenas. Só que eu tenho os povos tradicionais, são indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco, apanhadores de flores, catingueiros, extrativistas. O que que essas pessoas, elas têm? Elas têm uma relação de reciprocidade com a natureza. Então, elas usam a natureza, mas preservam a natureza também. Isso é muito importante, porque elas vão precisar da natureza para o sustento delas. Então, quais as teses que eu poderia trabalhar? A exploração desenfreada, o desenvolvimento não sustentável e predatório, a fragilização da fiscalização ambiental. A gente sabe que tem um sucateamento aí do governo nesta área, então, essa fragilização da fiscalização ambiental, ela pode ser uma tese. E quais substantivos que vocês podem usar? O que vocês podem substituir para não repetir? Indígenas, quilombolas, quebradeiras de coco, catingueiros, extrativistas. Está no texto motivador número 1. Vamos lá, Manuel, para o 2? No texto 2, a gente tem alguns dados, nós temos gráficos, e nesses gráficos aparecem alguns substantivos para esses povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ciganos, extrativistas, pescadores, povos de terreiro e ribeirinhos, são os principais. Nas minhas aulas eu falo que são hipônimos, são palavras específicas aí dos povos tradicionais. E essas informações, esses dados, eles podem ser usados para contextualizar o tema, para fundamentar uma tese, até mesmo para dar um exemplo. É muito importante que você indique a fonte. É ou não é, Gisele? Isso. A fonte pode ser até do próprio texto motivador, que não tem problema, porque ele vai te ajudar na competência 3, para comprovar, para você mostrar que você sabe mesmo que aquele argumento que você colocou, ele tem fundamento. O texto motivador número 3, ele traz uma lei. Essa lei de 2017, ela tramitou desde 2006, em 2017 ela foi promulgada. Então, então, há umas informações sobre leis criadas pela força política que ascenderam ao poder depois de 2016, que é o governo Temer e Bolsonaro. E aí, o que trata essa lei? Você poderia usar a lei para fundamentar, exemplificar e contextualizar. Você pode colocar que a lei existe, mas ela não é cumprida, porque ela está aí desde 2017, ela não está sendo cumprida, está sendo cada vez mais, esses povos estão sofrendo. Então, o repertório poderia dar uma origem para uma tese que apontasse para a insuficiência do Estado, negligência governamental. Só para vocês terem ideia, se essa lei foi criada para que esses povos, eles tivessem reconhecimento e preservação de outras formas sociais. Então, tem que ter uma escola quilombola, uma escola indígena. A educação é diferente para esse pessoal. Por quê? Pensa o seguinte, quando eu vou pensar na quebradeira de coco, quando eu vou pensar no pescador, eles têm época para pescar e para quebrar o coco. O calendário escolar deles tem que ser diferente. Então, eles têm que ter essa política aí. E essa lei veio para isso. Excepcionais aqui os comentários da professora Gisele. Muito bom, com todo respeito, Gisele, muito bom aqui. O quarto texto de apoio, nas palavras de Gisele Aquino, é o texto mais importante aí, porque nele você pode encontrar mais teses. Tem aquela ideia de que o desenvolvimento não é sustentável, o que foi referido aqui pela Gisele, com a época para poder pescar, a época para poder quebrar o coco. Meu Deus, os indígenas precisam das florestas. Os quilombolas são saudáveis, trabalham, contribuem para a identidade e para o PIB. E eles deveriam ter terras demarcadas, tal qual os indígenas, os quilombolas indígenas. Então, essa exploração desenfreada, tá, ela é uma tese possível, também poderia ser chamada de exploração predatória, desenvolvimento não sustentável ou desenvolvimento predatório. E é muito clara a ideia aqui no texto 4 de
desvalorização dos povos tradicionais, dos povos indígenas, dos povos quilombolas, dos ribeirinhos, tá? E isso se deve ao preconceito. É óbvio que você pode colocar como tese desvalorização dos povos tradicionais ou preconceito. Vamos lá então, Gisele, para as Deixa eu só fazer um acréscimo nesse palavras-chave. texto motivador Claro. número 4 aí, como que eles são importantes, porque até o próprio texto motivador trouxe a palavra sociobiodiversidade. Então, as formas de a gente trabalhar, de explorar a natureza sem atacá-la. Tanto que os textos estão citando a COP 2026, que está acontecendo aí, que é da mudança do clima. Como que essas pessoas, esses povos originários, são tão importantes para a natureza? Excelente, essa intervenção é muito bom mesmo. Vamos então para as palavras-chave. Como é que nós vamos apresentar o tema? Tá? O tema deve aparecer de forma completa, no mínimo uma vez, para o aluno não tangenciar. Sim. Trouxe aqui, então, desafio. Eu começo, desafios são problemas, óbices, adversidades, dificuldades, reveses, impedimentos. Valorização, ainda comigo, importância, relevância, reconhecer e prestigiar. A professora Gisele fala sobre comunidades e povos tradicionais. Então, é população tradicional, povos indígenas, povos originários, povos quilombolas, ribeirinhos, silvícolas, povos da floresta, povos tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, caboclos, pescadores artesanais. Com essa expressão, como é muito genérica, pode copiar, né? Porque você não vai evitar tangência. Então, eu sempre falo, a introdução e na conclusão é muito importante que todas as palavras, mesmo sem sinônimos, sejam que apareçam para evitar essa tangência. Então, a referência aos povos indicados no texto 1 e 2, entretanto, deve ser suficiente para permanência no tema. Se você colocar lá indígena ou só quebradeira de coco, acredito que o Enem vai achar que você entrou no tema. Depois você tem que colocar os desafios. Também, se você não problematizar, aí é ruim para você. Você tem que falar qual que é o problema que acontece que não deixa esses povos serem valorizados, porque tem a palavra desafio e valorização. Fenômeno. É isso mesmo, não tem o que acrescentar. Gente, é o seguinte, nós aqui, a professora Gisele e eu, nós pensamos em dois eixos. O eixo de respeitar a diferença, quando você tem pessoas que são incentivadas a invadir a terra indígena. Não vai ter mais, a pessoa falando, não vai ter 1 centímetro de terra indígena. Não vai ter demarcação. A gente tem um desrespeito. Quando a gente tem um incentivo ainda a uma produção agropecuária que não respeita a diversidade, que não respeita as terras indígenas, não respeita o Pantanal, tem a ver com respeito à diferença. Meu Deus, e nós somos múltiplos, nós brasileiros. Somos indígenas, caboclos, mulatos, tá? Nós somos de todas as origens, né? Então, são dois eixos muito claros aqui em respeito à diferença e identidades e culturas brasileiras. Nós falamos agora dos repertórios. Eu começo com a Constituição, de que eu gosto muito. Tá? No artigo 1º, você poderia falar, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a dignidade da pessoa humana. Ainda no artigo 1º, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil é a cidadania. O artigo 3, ele pode ser usado de umas 2 ou 3 formas. Fala-se no artigo 3 que um dos objetivos da República Federativa do Brasil é promover o bem de todos. O artigo 3 ainda fala que a sociedade deve ser livre, justa e solidária. O artigo 3, amo porque é fenomenal, ele fala ainda que o Brasil deve proteger a identidade e as culturas brasileiras, tá? Esse aí da identidade das culturas brasileiras é o 23, e o 3 fala apenas sobre a sociedade livre, justa e solidária e promover o bem de todos. Cidadania ou dignidade da pessoa humana. 3, promover o bem de todos e sociedade livre, justa e solidária. E 23, é dever do Estado promover a identidade e as culturas brasileiras. E aí, Gisele, como é que a gente falaria na literatura? Que estilos? O quientismo ele vai falar sempre do indígena, de como que a gente, que os povos, como que a gente entrou aqui, a gente tem o padre Antônio Vieira, que trata isso, a gente tem lá o Boca do Inferno, que também faz algumas críticas lá na sociedade, aí no romantismo, a primeira geração do romantismo traz também Gonçalves Dias, falando da canção do exílio, do saudosismo da terra, traz a questão do indígena, muito aflorado nisso, aí depois vem o modernismo, Mário de Andrade, Oswald de Andrade, trabalhando muito essa questão do indígena aí também.
Então, é muito interessante a gente usar essa literatura para, sim, para embasar. Vocês podem colocar alguns poemas, igual Canção do Exílio mesmo, de Gonçalves Dias, dá para trabalhar muito para mostrar como que deveria ser valorizado esses povos que são originários. Por que que eles são originários? Primeiro que a gente pensa em indígenas, porque eles são os nativos, mas os originários são aqueles que preservam o lugar, preservam a terra, e isso a gente vê muito nessas escolas literárias. Então, a simples referência aí ao quentismo, ou ao romantismo, ou ao modernismo, tá? E a conexão com esses povos originários, no caso, indígenas, e pensando no Gregório de Matos, sim, ele vai falar em alguns textos dos indígenas, e ele também fala até dos negros, ele fala de uma forma muito negativa. Foi muito bem lembrado, com muito respeito, pela professora Gisele Aquino. Hoje em dia existem dezenas de filmes aqui que tratam dos indígenas. Eu, Manuel Neves, particularmente cito esses três. Esse-Pajé conta a história de um indígena, é do final dos anos 2010, deve ser 18 ou 19. Conta a história de um pajé, chamando pajé. E ele não é mais procurado pelos povos da tribo, porque chegaram os crentes. Os crentes vão para a igreja e eles passam a marginalizar esse pajé. Xingu conta aí de forma ficcional, também é baseado na história dos irmãos Vilas Boas. Eles vão lá para o lugar, né, que o governo Vargas e o Darcy Ribeiro determinam que vai ser o parque onde os indígenas vão ficar protegidos da exploração da sociedade brasileira. Então, o Xingu fala sobre a instalação mesmo do Parque do Xingu, lá para poder proteger e preservar aí os indígenas, os povos originários. A Última Floresta é um filme muito atual, deve ser 19 ou 20, é um filme pré-pandemia, o início de pandemia, que conta como os garimpeiros estão levando doenças, dinheiro e mercúrio para a floresta. É um filme trágico, triste, tá? Um filme com a mensagem de que é necessário preservar os povos indígenas. Gisele, e aí, o que você Tem pode falar também mais? um documentário que chama assim, Quebra-Coco Faz a Vida. É um documentário trazendo sobre as quebradeiras de coco. Gente, é muito insalubre. As crianças começam a trabalhar também muito cedo. A gente tem que olhar isso também. Como que eles estão sendo auxiliados na época que não tem o coco? Na época que a pesca, como o Manuel falou aí, que estão colocando mercúrio na água, eles não tem como beber a água, que eles estão ficando doentes, né? Então, a gente fala aqui de algumas coisas, algumas teses que a gente podia trabalhar. Atraso na vacinação dos indígenas. A gente poderia contextualizar o termo com isso, atraso na valorização dos indígenas. Eles são os mais frágeis, porque eles não têm os mesmos anticorpos que nós, e mesmo assim, eles teve um atraso aí, isso é uma negligência. O avanço do garimpo, que o Manuel falou sobre a questão até do mercúrio, e da agropecuária, a gente tem no Brasil a bancada BBB, que é bancada Boi, Bala e Bíblia, e a gente sabe que essa bancada da agropecuária ela é muito forte, e a gente teve um ministro da Agricultura que falou assim, vamos soltar a boiada, enquanto está tendo pandemia. A gente tem uma eleição da bancada indígena, minha deputada federal ganhou, que eu votei em Célia Chaqueabá, e a gente tem a Sônia Guajajara, e a gente tem mais 2 deputados de outros estados aí. Então, a Sônia Guajajara de São Paulo, aqui, Célia Chaqueabá, foram 4. A primeira vez, depois de muitos anos, que a gente teve um cacique homem, a primeira vez que mulheres indígenas estão lá. A representatividade é muito importante, porque só se consegue colocar projetos se a pessoa tiver alguém da origem deles. Eles é que vão sentir as dores deles. Eu não sei as dores que os indígenas passam. Eles é que sabem. Então, a gente teve aqui o assassinato de Tony Phillips, né, que é indigenista, é um perigo em algumas regiões do país, as pessoas serem indigenistas, e a gente teve, há 25 anos, teve uma morte do índio Galdino, que aconteceu em Brasília. Eles puseram fogo, meninos de classe média alta colocaram fogo no índio, aí quando foram questionados por que eles colocaram fogo no índio, eles falaram assim, nós pensamos que era morador de rua, por isso que a gente colocou fogo, quer dizer que se soubéssemos que era índio, não teríamos colocado fogo, imagina a cabeça desses meninos. Eles estão aí soltos e o índio morto.
enterrado e negligenciado, e a aldeia dele toda, os irmãos dele todos negligenciados aí na sociedade nossa. Então, que outros repertórios você usou aí para contextualizar? Nós pusemos aqui no nosso estudo Constituição, estilos de época da literatura, livros da literatura como o Iracema, o Guarani, Macunaíma, filmes aí, e alguns eventos importantes como esses 4 citados pela Gisele. Vamos direto aqui para alguns argumentos que nós achamos possíveis. O primeiro argumento, eu falo aqui da desvalorização dos povos tradicionais. Há pessoas, eu já trabalhei em várias cidades, em vários estados também, fico muito feliz. Há pessoas, meu Deus, a pessoa vê o indígena e já torce a cara ou fala coisa horrível, tá? Então, é uma tese muito forte, esses povos tradicionais não são valorizados, e essa tese poderia ser fundamentada por várias teorias. Tem um cidadão aqui, da literatura, chamado Nelson Rodrigues. Ele criou uma teoria chamada de complexo de vira-latas. Essa teoria do Nelson Rodrigues, complexo de vira-latas, ela consiste no fato de o brasileiro valorizar o que é estrangeiro e desvalorizar o que é nacional. Você poderia dar exemplos com fonte para poder fundamentar esse argumento. Dá para colocar a minoridade da razão de Kant, dá até para colocar com respeito à própria teoria contratualista, a ineficácia do Estado. Sem dúvida que é um fato social essa ideia de Durkheim de desvalorizar os povos indígenas, os povos tradicionais, indígenas quilombolas, e vai por aí. E dá para usar ainda a violência simbólica, muitos repertórios, hein? Como é que a gente resolveria essa tese da desvalorização dos povos tradicionais? Com propagandas, peças publicitárias, e eu imagino ainda discussão na escola, em filosofia, em sociologia, em redação. Tá? É isso. Tese 2, com você, Gisele. Preconceito. Então, como esses povos sofrem preconceito? Primeira coisa, gente, as pessoas elas querem que o indígena e o quilombola, que eles vivam como estavam aqui em 1500. Em 1500 não tinha internet para o branco também, não. Não tinha energia elétrica. Então, eles querem que eles não participem dessa tecnologia. Eles têm que participar da tecnologia, sim. Então, há um preconceito. O índio é chamado ainda de selvagem. Tanto que a gente não pode falar índio mais, né, gente? Foi criado o Ministério dos Povos Originários pelo governo Lula agora. Olha que trem bacana, gente. E aí, como que esse preconceito se dá? Nessa situação de achar que o indígena, ele é sempre um selvagem, um aborígene. E a gente sabe que eles também podem estudar, ser médicos. Teve uma reportagem que passou no Globo Repórter, uma médica indígena, ela era indígena e foi fazendo medicina. O professor dela perguntou assim, mas você é índia fazendo medicina? Se ela teve preconceito dentro da faculdade com o professor que tem um conhecimento, imagina das outras pessoas que são mais ignorantes. Então, o preconceito dá para a gente usar o Einstein que falou que é mais fácil quebrar um átomo do que um preconceito, dá para a gente colocar o fato social, dá para a gente colocar o John Locke, que trabalha a questão da folha em branco, dá para a gente trabalhar essas situações todas e mostrar como que esse preconceito se dá na sociedade brasileira. E aí, Manuel, como que a gente faz a outra tese aí? Então, para combater o preconceito e a solução para os nossos alunos, algumas propagandas, não é isso? Também esse debate que a gente faz aqui, o debate que é feito na escola, propaganda comercial e debates, talvez até a criação de uma disciplina poderia ajudar. Beleza? Incentivo à invasão dos territórios. Meu Deus do céu. Você não vai citar o nome da pessoa que incentivou, tá? Por favor. Quando você põe o nome da pessoa que faz a coisa errada, você está fazendo um erro lógico chamado de fulanização. Você pode, como eu falo para os alunos, dar até o endereço de quem é que fez esse incentivo. Presidente, o ministro, mas não fala o nome, não. Não fale o nome. É o seguinte, você colocaria, fundamentaria, não fale o nome, indica quem. E você pode ainda colocar teses como a minoridade da razão.
tá? Para poder fundamentar essa ideia. Aqui, a solução, né, seria uma fiscalização, seria punição para quem incentiva, e vai por aí. E aí, Gisele, e a não demarcação dos novos territórios? Olha, a questão da não demarcação dos novos territórios, eu penso que está na mão de quem quer as terras a função de demarcar. E ainda tem uma PEC que está tramitando aí há um tempo, e se continuar do jeito que está, essa bancada que foi formada agora, é perigoso ela passar, que é o seguinte, a PEC 215, ela quer deixar na mão dos deputados e senadores a demarcação desses novos territórios. Você imagina, gente, dentro da bancada BBB, boi, bala e bíblia, deixar para o... Meu marido fala o seguinte, deixar para o gambá tomar conta do ovo, não tem jeito. E a solução que colocaria, essa questão da demarcação colocaria questão de ganância, ignorância social, até eu colocaria essa demarcação que a gente podia pegar até na questão da história lá, quando a gente teve as capitanias hereditárias que foram divididas e que os povos originários foram roubados, e agora eles estão querendo fazer isso de novo. E para a solução aí, para as pessoas conhecerem as aldeias indígenas, fazer visitação das aldeias indígenas, a escola mesmo fazer excursões para mostrar como que funciona essa cultura, como que é importante eles terem a terra e como que eles cuidam da terra. E aí, Manuel, como é que a gente vai falar dessa desvalorização aí? É o seguinte, eu penso ainda, meus alunos me conhecem, não, você defende isso, mas defendo. Eu defendo punição para não demarcação de novos territórios. O artigo 232 da Constituição fala que cabe à União demarcar. Daí ela fala, Manuel, você é muito vingativo. Ah, pois é. O que me interessa também é possível punir, além das soluções indicadas pela Gisele. A desvalorização das culturas e das identidades tem conexão com o preconceito, é meio que uma tese parafrásica. Você concorda, Sim. Gisele? Concordo. Esse incentivo à invasão dos territórios também e à não demarcação, elas são muito parecidas. Se a gente for pensar, o incentivo à invasão, eu acho que quando a gente não pode falar o nome fulanização, né? Quando a gente estava na pandemia, que o ministro da Agricultura falou que a gente vai soltar essa boiada para invadir esses territórios. Então, esses indígenas, eles vão ficar o quê? Desprotegidos, e os quilombolas também. A gente teve uma fala aí muito preconceituosa, já que você está falando de preconceito, sobre as questões dos povos originários dos quilombolas, falando que eles não estão passando aperto porque eles pesam não sei quantas arrobas aí. Isso aí foi dito por uma pessoa que tem o poder nas mãos e que tem uma fala que contagia os outros, ele é influenciador. Então, o preconceito vem daí. Então, pensando aqui, nós repetimos, pedimos desculpa, né, Uhum. duas teses. Fragilização da fiscalização ambiental é uma das principais teses do eixo meio ambiente. Tá? Você pode colocar a culpa, obviamente, no governo, né? Você pode usar a teoria contratualista de Locke ou de Rousseau, ou de Locke, Rousseau e, meu Deus do céu, o outro. Ok, Rousseau é o principal que eu uso. Faltou o nome do outro contratualista. Você pode ainda colocar a Hobbes, Rousseau e Locke. Você pode ainda falar da PEC do teto, né, que diminuiu o dinheiro aí destinado às ações governamentais. E a solução para a fragilização da fiscalização é o fortalecimento da fiscalização. E aí, Gisele, essa exploração não sustentável? Essa exploração não sustentável desses controlados, ela está totalmente na contramão do que os povos originários pregam, porque quando vai se explorar e não se pensa na natureza, no depois, se destrói agora e nunca mais nós teremos. Isso aconteceu aqui em Mariana, em 2015, o maior desastre ambiental, um dos maiores desastres ambientais do mundo, o maior do Brasil, que eles atrapalharam. Os indígenas da região que tem o Rio Doce foram afetados, e os pescadores também. Então, quando eu tenho uma exploração, consumismo exacerbado, essa exploração não é pensada, eu não estou pensando na ecossustentabilidade, isso vai ser atrapalhada. Para isso, eu já tenho que pensar aqui no artigo 225 da Constituição Federal, que fala que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e é dever do Estado
e do cidadão manter harmônico. Então, quando eu falo dessa questão, e eu falo descontrolado aqui, e não há uma fiscalização e não há cobrança em cima do governo, então a gente pode trabalhar essa questão da PEC dos gastos aí que o Manuel falou, a PEC 241, do corte de gastos, que limitou, que congelou os gastos públicos por 20 anos. Eu tenho uma aluna que trabalha muito bem, Manuel, que fica muito legal, ela faz um contraponto entre a PEC 241 e o orçamento secreto. Então, tira de uma coisa bacana para um e para colocar num secreto que a gente não sabe se vai para esse lugar aí. Então, a gente pode colocar aqui para fiscalizar mesmo e punir. Punir quem estiver desmatando e explorando o meio ambiente de forma inadequada. E a próxima, hein, Manoel, é suficiente fomento do governamental? Então, esse fomento é um auxílio, é um incentivo. Essa tese é meio parecida aqui com a fragilização, é uma tese aí em que a gente pode culpar o governo. Então, fala que o dinheiro não está chegando, tá? Isso. Daí, uma ideia interessante, de novo, daria para você colocar a teoria contratualista, o contrato social, de Locke, Hobbes e Rousseau. Eu gosto de Rousseau por ele ser um democrata. Você pode ainda fundamentar com a PEC do teto. Essa PEC congelou por 20 anos o investimento nas áreas... Todas as áreas. Em todas as áreas, não é? É isso. Fala, Gisele, e a ineficácia das políticas públicas? Quando eu públicas? falo da questão da ineficácia das políticas públicas e negligência governamental, também está conversando muito, como se fossem sinônimos mesmo de suficiente fomento governamental, da fragilização da fiscalização. Por quê? Porque se eu não tenho políticas públicas eficazes, quais que seriam? Escolas, auxílio emergencial, educação e orientação. Esses povos originários, às vezes, eles vendem as terras deles muito barato, porque eles não têm. Eles são explorados o tempo todo, porque não há essa fiscalização. E a negligência governamental entra nisso aqui. Falta contratação de pessoal. Entra de novo Hobbes, Locke, Rousseau, aí nessa questão dos contratos sociais, que dá para trabalhar mostrando que o governo é ineficaz. Por que esse governo é ineficaz? Dá para a gente usar também aqui, quando a gente trabalha assim, o de Gilberto Demenstein, cidadão de papel. É como se a gente existisse só na teoria e na prática ele não fosse colocado em prática as leis existem. E tem também o vigiar e punir, que dá para a gente colocar, por quê? Porque as pessoas que não são vigiadas, que não são punidas, elas continuam cometendo os delitos. Por isso que o governo não coloca essas políticas públicas, ninguém cobra, não é punido, e a boiada, ela vai mesmo para terras indígenas. E aí, como que a gente vai falar do legado histórico aqui? Esse legado histórico, a desvalorização do legado histórico, né? A gente tem todo esse conhecimento, toda essa tecnologia alternativa que não é valorizada, que não é preservada. E a sua versão, a sua visão dessa Eu gosto de desvalorização do trabalhar o legado legado histórico? histórico, porque eu penso o seguinte, eles não eram desvalorizados quando os portugueses vieram explorar, e eles continuam não sendo valorizados. Então, olha como que dá para a gente trabalhar aqui o mito do bom selvagem, dá para a gente trabalhar aqui a tábula rasa de Rousseau, de Locke, e dá para a gente trabalhar aqui o fato social de Durkheim. Por quê? É uma maneira coletiva de agir, de pensar, dotada de exterioridade e coercitividade, e que continua depois de 522 anos. A gente ainda está com essa desvalorização. Esse indígena, esse quilombola, essa pessoa que não é padrão europeu, ela é desvalorizada. Esse foi o nosso bate-papo sobre o tema do Enem 2022, que trouxe a seguinte frase: desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. E aí, escreva aí no comentário o que você usou como tese, tá? O que você usou como repertório. Nós agradecemos aqui a sua audiência. Clica aí no like, no joinha, compartilhe o vídeo. Se puder, nos siga também nas redes sociais. Aquele abraço. Gisele, muito obrigado. Obrigada eu, Manuel, e todo mundo aí. Espero que a gente tenha ajudado a identificar o tema. Não fiquem preocupados, que vocês vão arrasar. Aguardem. Valeu. Aquele abraço. Valeu, gente.